noite, pupilas. Deixa eu mandar os aviões. Boa noite, pupilas lindas, amadas. Estamos aqui hoje. Vamos falar de um assunto. Boa noite, Marli. Boa noite, Fátima. Flávia. Bem-vindas, pupilas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o que a gente já estava conversando nos stories, né? Sobre a questão espiritual, como se defender de energias densas. E vou explicar para vocês como identificar, como melhorar para não atrair nenhuma energia pesada. Vanessa, boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, gurias, pupilas lindas. Sejam bem-vindas. Hoje o assunto vai ser diferente do que eu costumo falar, mas tudo interligado. Acaba que tá tudo ligado. Boa noite, Andressa. Boa noite, Nessa. Boa noite, Sabrina. Bem-vindas. Queria agradecer vocês que tiveram ontem na live com a Bruna. Muito obrigada. Olha o Márcio aí, seja bem-vindo. Bem-vindo, Daiane. Bem-vindas, meninas. E vamos falar então sobre o assunto principal que eu vou começar a trazer aqui para vocês sobre isso, porque quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala do campo de informações, do campo quântico, que também diz respeito ao campo energético, diz respeito ao campo de informações que a gente emite, atrai. Boa noite, Joana, Morgana. Bem-vindas, pupilas lindas. E aí, pupilas, falar daquela sensação que a gente tem quando a gente tá lá no meio do dia, assim, daqui a pouco vem aquele cansaço, aquele desespero pra deitar, né? Aquele desespero pra ir pra casa, aquele cansaço nas pernas. Eu sentia muito isso antes de entender a raiz disso. E claro, né? Mais uma vez eu falo que existem raízes sistêmicas, que são as raízes herdadas, né? Pelos antepassados, os pesos que a gente carrega dos antepassados, os pesos que a gente carrega por não estar no nosso lugar de filha, de esposa, né? Quando a gente é mãe da mãe, quando a gente se coloca em lugares que não são nossos, a gente sente esse peso. Mas também existe o peso espiritual, né? Que é aquele peso que tu tá ali numa energia mais de reclamação, numa energia mais baixa, daqui a pouco tu atende uma cliente que tá pesadinha, que tá meio numa vibe mais baixa, e aí tu acaba conectando com essa cliente, tu acaba pegando pra ti como uma esponja a energia dessa cliente. Né, Sabrina, tu falou hoje ali na caixinha sobre isso, sobre trabalhar com o público, né? E é exatamente isso que acaba acontecendo, né, pupilas? A gente se conecta e a gente às vezes tem sensações que não são nossas. A gente está o tempo inteiro acessando informações do campo. E às vezes essa informação, ela é uma informação espiritual, ela é uma informação que não é tua, que talvez seja de outra pessoa. E eu, Rita, vivo isso desde criança, né? Desde criança eu sou muito aguçada, eu não entendia por qual razão eu ia, né? Comecei a sentir isso com mais profundidade quando eu ia nos aniversarinhos de 15 anos, né? Que as adolescentes tudo iam. E eu comecei a sair, né? Ir nas festinhas. E daí nesses aniversários tinha álcool, tinha muita gente. E a gente tem, né, os nossos chakras, eles, principalmente, né, ali o do umbigo. O nosso umbigo é um canal que fica ali em espiral para conexão da energia mesmo, e a gente suga a energia. E principalmente quem tem essa questão de sensibilidade, mediunidade, vai captar com muito mais força, mas todo mundo capta, independente
ser ou não médium, né? Ser ou não sensível. A gente acaba captando. E eu lá, Rita, na festinha, na adolescência, eu lembro que eu ficava quieta, assim, eu não curtia igual as minhas amigas. Né? Elas iam dançar, elas iam fazer outras coisas, e eu ficava quieta, sentada, assim, eu não conseguia. Eu não tinha força, sabe? Eu tava sempre cansada, sempre com vontade de ir embora bem cedo. Então, eu comecei a perceber que quando eu entrava em locais com muita gente, mesmo que não fosse fechado, a Marli tá dizendo, quando é lugar fechado e com muita gente, mesmo quando é fechado, eu acabava captando, assim, começava aquela dor nas costas, aquela dor nas pernas, aquela sonolência. Então, são sintomas de que a gente está captando uma energia que não é nossa, que a gente se conhece. E essa é a questão. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Na verdade, não vou ensinar, eu vou dar um caminho. Né? Que a minha situação só começou a aliviar quando eu entendi isso, tá? E aí, tá, deixa eu te contar. Daí eu tava lá na adolescência, comecei a ir nas festinhas, comecei a virar uma jovem festeira. E aí, toda vez que eu saía, eu me conectava, né, com essas coisas, com as pessoas, e sempre nessa energia de arrasto, eu digo, né? Eu tava sempre de arrasto, sempre cansada. Aí eu comecei, quando eu me formei em serviço social, né, como assistente social, eu comecei a trabalhar e coordenar grupos. E os grupos das pessoas que são vítimas de alguma coisa, elas são mais sofridas ainda. Elas são... elas trazem o sofrimento latente, o ápice, né? E as crianças também, quando eu trabalhava. Então, era uma conexão muito mais pesada pra mim. Eu comecei a sentir muito mais peso. Então, eu comecei a sentir que toda vez que eu ia embora do meu trabalho, eu chorava, eu precisava, sabe, colocar pra fora. Eu chegava em casa, não conseguia ir direto tomar banho. Não conseguia ir direto fazer o que precisava ser feito. Eu ficava paralisada. Tipo, precisava me conectar de volta com a Rita, tirar tudo aquilo. E aí eu comecei a criar mecanismos pra isso. Mas, claro, eu comecei uma busca incessante por isso. Então eu fazia reiki, eu me conectava, né? Ia no centro espírita fazer desobsessão, fazer passe, tomava passe, coisa arada. Acendia os meus incensos, né? Sempre nessa busca de limpeza da minha energia. Aí eu conheci o budismo, eu comecei a me conectar com o budismo, mas ainda assim não passava, às vezes ficava muito pior. Ficava de arrasto, não tinha equilíbrio, sabe? E aí eu comecei a entender que não era um templo, não era uma igreja, não era nada que me conectasse, nada que, sabe, resolvia a minha questão, assim. Eu ficava bem, daqui a pouco caía de novo, né? E é muito sutil, né? É muito sutil essa energia, assim. Tu tá bem, daqui a pouco conversando, daqui a pouco, pá, vem um pensamento assim, nossa... até tu te olhou no espelho e tu pensou, nossa, como tu tá feia hoje, sabe? Pensamento autodestrutivo, pensamento ruim, assim. Tá, entendemos que temos sintomas disso, né? Que a gente tá lá bem, daqui a pouco, pá, cai tudo. Todo mundo aqui, pelo menos as pupilas que falaram comigo, se identificaram nessa energia de que tá tudo bem, de que... Quantas vezes, pupilas, eu me arrumava todinha pra sair, pra ir numa festa com as gurias, com as amigas. Chegava na festa, morria. Por quê? Porque na festa é muita gente, porque na festa tem álcool. O álcool, não sei se vocês sabem, né, ele atrai, né, os obsessores, os espíritos, enfim, que estão sofrendo com seus vícios no mundo espiritual. Então, sim, a gente acaba atraindo, né, porque o álcool representa e deixa a gente mais vulnerável, né, no sentido espiritual da situação, né? Normalmente quem bebe acaba ficando suscetível a isso, né? A essas energias mais baixas, em frequência baixa, tá? Então, quantas vezes eu me lembro, assim, de ir pra festa e sabe? E querer ir embora e não ficar bem e tudo me afetar. Por quê? Porque é muita gente. E aí, a gente não entende que tem a ver, que cada pessoa que a gente convive, a gente tem uma energia que cruza. Inclusive, pupilas, na relação sexual, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem que ter muito cuidado, né, na decisão de se relacionar. Porque a relação sexual é um ato de mistura e de troca de energia muito grande. Muito grande. Tu pode pegar todo o sistema de crenças da outra pessoa quando tu te relaciona. Nós, pupilas, somos casa para o homem, né? O homem, quando
quando as energias elas entram dentro da gente, a gente é casa, a gente abraça e a gente fica, aquilo fica dentro da gente por algum tempo. Então, assim, cuidar com essa questão de troca de parceiros, cuidar com quem tu vai te relacionar, cuidado, sabe, com teu corpo, porque tudo que nos pega no corpo, sim, vai ficar encruado na gente. É o que a gente pode chamar de miasmas, de larvas astrais, enfim, diversos nomes aí que a galera chama. Mas eu vou explicar pra vocês, então, como eu identifiquei isso, né? Toda vez que eu frequentava algum lugar, eu identificava que eu não ficava tão bem, ficava de arrasto, queria ir embora, né? Me sentia assim, ó, um horror, um cocôzinho, queria ir embora. Entrava no banheiro da festa, me sentia um horror, assim. Porque, claro, banheiro também, vocês sabem, o banheiro é o local com energia mais baixa da casa, vibração, né? Porque ali tá todos os restos, né? Então, a energia é mais pesadinha no banheiro da nossa casa. E da festa também, né? E fora o álcool, a coisa errada que eu já falei pra vocês. Tá, mas aí como é que vocês identificam isso, né? Identificar isso é muito simples. Sente o teu corpo, sente o teu pensamento, tu vai sentir peso. Tu não é acostumado a sentir dor nas costas, a não ser que tu tenha naturalizado aí essa frequência baixa, né? Mas se tu não tá acostumado a sentir dor nas costas, se chega uma pessoa, por exemplo, ali, tá trabalhando com o público, chegou uma pessoa e simplesmente começou a doer tuas costas, simplesmente te deu um sono, simplesmente tu tem vontade de te sentar, doeu as pernas, tá uma energia pesada. O peso é claro, né? Eu não consigo ficar de pé. Então, tu começa, sabe? Tu tá sendo sugada, parece assim. Então, isso é identificar a sensação. E quando tu começar a identificar isso, eu vou te ensinar um trabalho profundo, como isso é feito profundamente, vindo das profundezas do teu interno, desde questões práticas de proteção, tá? E aí, vocês sabem, né, que eu não sou só consteladora, que eu tenho toda essa questão espiritual, eu digo pras gurias assim, eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma equipe espiritual comigo. Quem vai na minha constelação presencial sabe disso e vê, né, as conexões e ouve a música e sente energia, né? Os arrepios também, né, Marli? A gente se arrepia, a gente tem sensações no nosso corpo. Uma sensação comum também é se gelar toda, o gelo esfria, né? Esfriar é um sintoma de uma energia bem baixa. O calor é diferente. Quando tu sente calor, né? É um vínculo, é uma energia boa. É uma energia de proteção, é uma energia mais forte, assim. Então, tu vai esquentar. Então, são vários sintomas. Quem quiser ir falando e lembrando aí, né? Vai comentando. Mas são alguns sintomas como esse. Tem gente que fica doente constantemente, né? Se não for uma lealdade sistêmica que a gente resolva com constelação, pode ser que a tua doença seja, assim, uma obsessão, seja, assim, né? Uma energia baixa ali te pegando. Tu adoece com frequência. Eu sou assim. Eu sinto que tem uma coisa errada quando, tipo, eu não consigo levantar da cama ou eu preciso deitar de novo e dormir. Eu sinto que tá pesado. Tem lugares que eu vou, eu volto, eu preciso me deitar, fechar meus olhos, sabe? Me reconectar. Porque é o cansaço, sabe? Tem gente que adoece, que fica gripada, né? Que a imunidade baixa. Por quê? Porque tu tá acessando lugares mais difíceis, assim, né? Então, isso são sintomas que podem acontecer. Fora brigar, reclamar, julgar, tudo isso, né? O grito, a reclamação, o julgamento, a briga também pode estar sofrendo influência aqui, ó, externa, que te faz ficar irritada, né? Eu sei que eu sou uma pessoa calma, mas quando eu perco a noção, assim, e tô irritada, e às vezes eu sinto vontade de explodir, eu sei que não é na minha essência isso. Então, tu precisa pupilar antes de tudo, e é isso que eu falo sobre interno, do interno, é te conhecer, pra conhecer a tua essência, pra que tu entenda quando vem uma energia externa, né? Pra tu entender, opa, isso aqui não me pertence. Isso aqui não me pertence, isso não é meu. Eu devolvo pra origem, né? Então, o primeiro passo de tudo é te conhecer. Não, peraí, eu não me sinto assim sempre, né?
Que sorte de quem é da região e tem o privilégio de poder participar presencialmente, né, Bela? A Bela foi minha constelada do Mato Grosso do Sul, a Bela. Muito legal ter gente de todos os cantos por aqui. Mas, pupilas, voltando, as energias, né? Internamente. Pupila, por qual razão a gente atrai essas coisas, né? Porque a gente tá com o pensamento todo ferrado. A gente não tá consciente das coisas. A gente tá dormindo. E aí hoje eu falava ali nos stories e muita gente falou. Nós estamos num processo chamado transição planetária. A transição planetária é uma transição de consciência, né? Nós estamos em expansão de consciência. A gente está subindo para a quinta dimensão. A gente está subindo para uma era de amor incondicional. Uma era que termina as provas e expiações da Terra de quarta dimensão. E a gente sobe para a quinta dimensão, que é uma consciência, tá? É uma consciência coletiva que vibra no amor, no autoconhecimento, que não julga, né? Então a gente tá passando por um processo de transição de consciência, de expansão de consciência. O que é isso? Eu começo a perceber que existe algo além da minha casa, do meu trabalho, casa, trabalho, carro, igual diz o professor Hélio Couto, casa, carro e apartamento. Eu começo a entender que a minha vidinha de margarina não existe só essa vidinha de margarina, que eu tô correndo atrás do dinheiro, da casa, do carro, do apartamento, da família de margarina, que tô ali, casa e trabalho, casa e trabalho. Eu começo a ter consciência de que, opa, a vida não é só isso. Existe uma coisa maior do que isso aqui. Né, Daiane? Boa noite, Rita. Você está falando muito sobre o que estou passando. Então, Daiane, exatamente isso. A gente começa a perceber, isso se chama despertar, né? A gente está despertando espiritualmente pro invisível. Isso é um despertar de consciência, um despertar planetário que a gente chama. E aí tu tá despertando para isso e tendo compreensão de que existe uma coisa além do físico aqui. E aí tu começa a entender que a alma, né, que a gente carrega uma bagagem de alma, que a nossa alma é única, que a gente tá aqui numa experiência terrena, que essa alma, essa experiência terrena não nos define por completo. A gente tem uma alma, né? Existe uma alma, gente. E aí a gente começa a entender isso, que existe um espiritual, que tudo continua. E então tu vai começando a ter compreensão disso, tu vai entrando numa crise, tu não sabe no que acreditar, porque tudo que tu acreditou um dia já não era mais, e agora tu tem que acreditar nisso. Tu começa a ter medo, porque tu não conhece, tudo que a gente não conhece dá medo. A gente acha que a gente tá falando de coisas muito bizarras, né? E na verdade, sempre tudo isso que a gente começa a despertar já existia. Então, começa a te dar conta disso. E eu, Rita, vou te dizer uma coisa. Eu sempre tive contato com a espiritualidade, mas foi no ano passado que eu tive meu despertar espiritual, né? Foi quando eu fui pro Japão, né? Como budista, não foi no budismo que eu despertei. Aliás, foi no budismo, quando eu comecei a me dar conta lá no Japão, que eu tava lá, né, meditando e fazendo oração pra Buda, fazendo oração pra ancestral, e me dei conta que a vida era muito maior que isso, e comecei a perceber, e me perceber, e perceber minha alma, e me dar conta que eu tinha um propósito nessa vida, e é isso que é o despertar. Eu começo a querer fazer algo pela minha vida, algo além daquilo que é comum. Eu começo a querer algo, ajudar as pessoas, eu começo a querer achar um propósito no meu trabalho, a fazer um trabalho com sentido. E aí começa aquela bagunça, porque o trabalho com sentido não é o trabalho que eu me formei na faculdade. E começa a baderna interna, uma baderna interna. E aí tu volta, eu voltei do Japão, e lá foi um grande despertar, assim, eu tenho certeza que foram os meus ancestrais que me deram todo esse despertar, né? Que me mostraram que o budismo não era o caminho, mas que o caminho era pra dentro, era a minha alma, né? E eu voltei do Japão enlouquecida pra despertar mais, pra ter essa compreensão. E aí, pupilas, o que aconteceu? Eu voltei decidida que eu precisava me alinhar com o meu propósito, que eu precisava entender a minha vida. E aí, uma revolução na minha vida, né? Uma revolução, que aí é uma coisa que a gente fala, uma parte bem obscura do despertar espiritual, chamada Noite Escura da Alma. Quem aí já ouviu falar na Noite Escura da Alma? A Noite Escura da Alma, ela faz parte da transição planetária e é justamente esse momento crucial de entender que eu tenho uma alma. De entender
que a minha alma não pode ter vindo aqui só pra trabalhar, comer e correr atrás de dinheiro. Começo a entender isso, e aí eu começo a entrar nessa baderna que eu falei. Nessa baderna, opa, esse casamento aqui não dá mais, essa função aqui não dá mais, essa casa não quero mais, esse trabalho não quero mais. E aí começa assim, ok, mas o que eu sou? E aí começa as torres, né, que a gente fala no tarô, as torres e os castelinhos de areia desmoronando, assim, tudo desmoronando. E tu pensando, meu Deus, tudo caindo, e tu entra em desespero, porque nada mais faz sentido. Porque tudo que tu fez, tudo que tu acreditou, não faz mais sentido. Então a noite escura da alma começa assim, com esse despertar, com tudo caindo, os pepinos tudo pra fora, encruado assim, saindo pra fora. E aí a segunda parte desse despertar é quando eu entendo que tudo que eu tô vivendo faz parte também do que eu escolhi. Faz parte também do que eu sou. E aí é quando a gente começa a olhar pra onde, pupilas? Pros traumas, pra si. Quando eu começo a entender que eu preciso me curar. Que eu preciso olhar pra mim. Que não é o marido, não é a mãe, não é ninguém externo que vai me salvar, me ajudar e acalmar e aliviar minha dor. Sou eu mesma. Então a gente começa a ter essa compreensão e aí a gente vem procurar uma consteladora. E aí a gente vai procurar uma terapeuta para nos ajudar a entender essa dor. Entender de onde vem, né? Por qual razão eu vivo isso hoje? E aí essa busca, sabe? Por quê, pupilas? Porque a gente passa uma vida usando máscaras, né? Eu uso a máscara da boazinha, né? A máscara da salvadora, a máscara da justiceira. Eu uso máscara, aquela máscara que eu uso pra agradar mamãe e papai, pra ser bem vista pelos outros, pra ganhar elogio, né? Eu uso a máscara. E aí lembra que a gente fala que a gente é falsa? É falsa, porque eu uso a máscara, né? Aí a gente começa, o despertar é isso. Eu começo a tirar a máscara. Começo a tirar essa máscara. E aí, conforme tu vai tirando, vai aparecendo quem tu é. E quem tu é? Tu é quem? Aí tu tem que olhar pra todas essas dores pra descobrir quem tu é. Porque tu não é a vítima que começa a aparecer. Aí começa a aparecer a vítima, a criança ferida, que doeu, que sofreu, os pepinos, tudo. Começa a aparecer que tu... tudo de errado que tu fez, né, durante a tua vida adulta, se tu traiu, se tu julgou alguém, se tu falou mal, começa tudo a sair, assim, né, que tudo que tu foi, eu fui mentirosa, eu fui egoísta, eu fui falsa, todas as coisas ruins começam a aparecer, que é o que a gente chama o quê? De sombra. Já ouviram falar nas sombras? As sombras é exatamente isso. Os meus defeitos, só aquilo que eu sei, aquilo que eu quero esconder de todo mundo. Que eu sou uma falsa, uma mentirosa, que eu sou uma egoísta, uma arrogante. E aí a gente começa a botar pra fora isso, sabe? Isso é colocar a sombra pra fora, é vomitar a sombra. Mas antes disso eu preciso tirar minha máscara. Tiro minha máscara, começo a vomitar minha sombra, né? E aí vem a conexão espiritual. Porque aí eu tô despida, daí eu tô entregue. Eu me entrego, eu já não aguento mais essa dor. Então eu me entrego pro espiritual, eu me entrego pro meu propósito da alma. E tu não precisa estar numa religião pra isso, tu não precisa estar num templo, né? Eu achava que precisava, né, antes. E aí quando eu comecei a fazer esses exercícios e comecei a me conectar comigo, que a gente tem uma essência, né, que a gente tem uma essência interna, né? Deus está dentro da gente também, né? Nós somos eu imagino assim, ó, pupilas. Pupilas, estão me ouvindo? Porque ninguém tá falando comigo hoje. Tá fazendo sentido? Diz se tá fazendo que eu continuo. Senão eu me empolgo aqui, né, pupilas? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Eu tô falando todo o processo de despertar espiritual, porque aí falando disso, eu consigo mostrar pra vocês como mudar o comportamento pra parar de atrair os pepinos ruins, né? Tá, ok. Daí eu fiz isso, tá? Eu fiz exatamente isso. Eu tirei minha máscara, eu olhei, tu é uma mentirosa. Tu é isso, tu é aquilo. Tirei a máscara, olhei pra minha sombra. A sombra é o quê? Meus defeitos, aquilo que eu quero esconder. Aí, depois que tu olha pra sombra, pros teus defeitos, tu vai fazer o quê? Tu vai tentar te conectar com a verdadeira essência. Né? A verdadeira essência é aquela criança ferida. É aquela criança que queria atenção, que era carente. Tu começa a reconhecer que é isso. Mas tu começa a reconhecer que, no fim das contas, é amor. A gente é um ser amoroso, sabe? A gente é um ser amoroso, a gente quer conexão, a gente quer colo. E a gente começa a entender que tudo que a gente quer, no fim das contas,
tudo, Bert Hellinger falava isso, Chico Xavier, toda a galera do espiritual, né? Tudo é amor, gente, né? A gente tem raiva porque a gente ama, a gente se afasta das pessoas porque a gente ama, a gente briga porque a gente ama, tudo, a raiz de tudo é o amor, né? A gente se decepciona porque a gente ama, a gente fica triste, chora porque ama. Então tudo, a raiz é amor e a gente é amor. Então, quando tu começa a entender isso, que tu é um ser espiritual, que a tua alma não é isso aqui, né? Que existe um véu aqui na tua cabeça, existe um véu, né? Que faz com que tu esqueça, né? Que tu esqueça, que tu não tenha memória, né? Da tua alma, da tua vida, das tuas vidas passadas, que tu não tenha essa memória. E a constelação mostra isso também, né, gente? As nossas ligações. A constelação é a verdade. Quando a verdade se mostra. Né? Que tu sim, tu tem uma lealdade com a tua mãe, tu tem uma lealdade com a bisavó, que é uma lealdade de alma. Então a constelação é a revelação daquilo que a gente não sabe. Mas mais do que isso, falando da alma, eu sempre digo assim que parece uma mão, sabe? Imagina que teu corpo aqui, teu corpo físico. E daí aqui tem um pedacinho da tua alma. Mas a tua alma não é só isso aqui. Isso aqui é uma energia condensada dentro do teu corpo físico. A tua alma é tudo isso aqui. Tem uma coisa enorme, gente, pra cima. Aqui é com a nossa cabeça, como se fechasse assim, tipo uma porta, um véu. Né? A nossa alma, ela é expandida imensamente. A gente só tá com um pouquinho de energia condensada. Né? E a gente esqueceu quem a gente é. Então, por isso a gente fica na vida nessa busca incessante, sabe? Nessa busca incessante por descobrir quem a gente é. E aí a gente vai pro trabalho, a gente tá no relacionamento, a gente tá sentado numa mesa perfeita, numa casa linda e maravilhosa, e a gente começa a olhar e se dá conta que a gente não tá feliz. Né? Quem aí já sentiu isso? Tu tá tendo a vida dos sonhos, tu tá passeando, tu tá arrumada, tu tá magra, tu chegou no ápice, naquilo tudo que tu queria, né? O teu destino final. E ainda assim não é isso ainda. Não é. Porque tu não tá alinhada com aquilo que a tua alma quer. Né? Aquilo que vibra dentro de ti. Né? Tu pode estar aí numa faculdade, mestre, doutora, PhD, e tu gosta de cuidar da tua horta. É ali que tu te conecta, é ali que tu sente felicidade. E isso é a transição planetária, né? A expansão de consciência. Quando eu entendo e me desfaço do ego, assim, né? Lembrando, gente, que o ego é impossível tu desmoronar o teu ego, tu desfazer teu ego, O ego, ele faz parte da gente, né? Ele existe, ele faz parte da gente, a gente não pode, né? O ego é tudo aquilo que guarda a nossa sombra. O ego é o baú das sombras, né? É o baú das sombras, é o baú dos desejos mais obscuros, internos. Então, ele manda na nossa vida, manda quando a gente tá, né? Deixa o nosso inconsciente dominar. Ele faz parte, a gente integra ele dentro da gente, a gente aceita que ele existe, a gente aceita ele, mas a gente aprende a dominar ele, né? E o que é dominar o ego? É quando eu tô pronta pra julgar alguém, é quando eu quero reclamar de alguma coisa, né? Quando eu reclamo, quando eu julgo, quando eu não sou grata, eu tô colocando o meu ego na frente, né? Agora, quando eu paro e penso, por exemplo, assim, tá todo mundo almoçando, aí sempre tem um abençoado que fala assim, nossa, ficou salgada essa comida, né? Antes de reclamar, eu penso, será que vai ser importante eu falar isso agora? Será que é relevante? Eu não vou machucar a minha mãe ou a pessoa que fez a comida, né? Eu domino o ego quando eu penso no que eu falo. O quanto isso pode machucar o outro, sabe? E claro, pupilas, o ego, ele funciona como uma arma da nossa ferida, da nossa sombra. Então, às vezes tu tá também, né, na boazinha, permitindo que façam tudo pra ti, te atacando, tudo isso, e tu aceita que te ataquem. Nesse caso, tu tá desvalorizando a tua própria alma. E o ego também tá comandando, porque tu quer ser aceita, né? Tu deixa que te esculhambe pra tu ser aceita. Então, não existe desfazer o ego, terminar com o ego, né? A gente controla o ego, a gente aprende a disciplinar o ego. O ego é uma parte nossa, né? Então, eu tive uma experiência bem forte. Eu tive 3 experiências bem fortes
em relação ao espiritual e ao ego, essa questão. Eu falei já aqui uma vez sobre isso, mas eu tive a chance de consagrar a ayahuasca, né? Quem não sabe, a ayahuasca é uma bebida indígena, né? Que é encontrada só na Amazônia. É uma bebida que expande consciência, que te conecta com o espiritual por algumas horas, né? Então eu tive a chance de consagrar a ayahuasca, de beber a ayahuasca, né? Com um pajé da Amazônia peruana, em outros momentos também com outro mentor que a gente tem, constelador. E foi incrível. E eu tive a chance de viver um renascimento, né, com ele, com essa ayahuasca. Que é uma medicina da floresta, né, que os índios, enfim, cultuam, que os índios produzem. Para evolução, assim, é permitida no Brasil, né, saibam disso, para questões espirituais. Então, quando eu tomei, eu tive... A gente fica consciente, né, gente? A gente não fica... Não dá um apagão, tu não fica drogado, nada disso. Tu fica consciente, só que tu tá... É uma viagem pra dentro de ti, tu começa a pensar nas coisas, tu começa... vem aquilo que tu precisa curar, sabe? Eu não tô incentivando ninguém a fazer, né? Mas digo pra vocês que isso é um chamado que a gente sente que precisa, que é uma dose cavalar de cura, né? E precisa ser um lugar confiável e tudo mais. E eu tive a experiência de ficar tudo escuro na minha cabeça, tudo escuro assim, preto, e de só ouvir minha voz. Daí eu ouvia minha voz, e aí eu tava consagrando a ayahuasca porque eu tava com um problema, né? Aí vinha a minha própria consciência e dizia assim, ó, mas como assim? Olha só, não tem nada aqui. É só eu, né? É só eu, é só a minha voz. Não tem esse problema. No fim das contas, eu sofro por esse problema. E no fim das contas, é só eu. É só a minha voz. Não tem nada, tá tudo escuro. A minha voz falava e eu não me enxergava, sabe? Era tudo escuro, gente. E aí eu entendi que eu matei o meu ego ali. Eu matei o meu ego. Eu entendi que no fim das contas, nada do que a gente conquista aqui, pupilas, nada vai com a gente. No fim das contas, é só a nossa voz. É só a nossa voz. E aí eu tive a chance de me sentir uma alma em nascimento, uma alma em construção. E eu tive a chance de transitar em diversas dimensões espirituais, né? E nunca contei isso aqui. Quem quiser saber pode mandar perguntas aí, tá? A Marcela dizendo que conhece. E aí, pupilos, o que aconteceu? Eu me vi uma alma, assim, no espiritual e tal, e pensando, poxa, isso aqui que é sofrimento, né? Se eu entro num sofrimento, isso aqui que é estar vítima, isso aqui que é estar em sofrimento, né? A minha vida humana é muito boa, é incrível. Sofrimento é tu estar alma num nível de consciência absurdo, de dor. Não sei se vocês sabem, mas a nossa alma é uma consciência. É uma consciência. E a transição planetária é uma consciência que a gente sobe. Não é uma mudança externa. É a nossa consciência que começa a vibrar no amor, querer as melhorias na vida, se conectar com o espiritual positivo, se conectar com pessoas, né? Querer o bem maior das pessoas, compaixão, sem julgamento, gratidão, aquela coisa arada. Então, gente, a nossa alma é uma consciência, né? E quando não existe aquela coisa do inferno, né? Céu e inferno, que é a visão, né? Que o cristianismo traz, que tudo aquilo, né? Visão católica, enfim, que traz, né? O inferno é um estado de consciência, é a culpa, é tudo, sabe? Tudo de pior que a gente faz aqui em vida. A gente, quando entra em estado de consciência de morte, a gente é uma consciência em sofrimento. Nós não estamos, né? O umbral que dizem, né, é um estado de consciência, que espíritos em estado de consciência de baixa vibração se unem na mesma consciência. Então, são informações bem fortes para vocês entenderem, só tô dando uma pincelada sobre isso. Mas aí eu entendi, sabe, gente, comecei a dar valor para a vida, depois que eu passei por esse processo, que foi bem profundo, né? E aí comecei a entender mais ainda as energias externas, comecei a me proteger mais, mas comecei a entender esse processo aí de ego, esse processo de entender minha sombra. Porque quando eu entendo a minha sombra, tipo, eu sou uma pessoa arrogante. E aí eu atraio só pessoas arrogantes.
Vou dar um exemplo mais claro. Eu só atraio pessoas agressivas. Eu tenho que olhar pra mim, tá? Todos os livros que vocês forem ler, né? Seja de causa e efeito, tá? Causa e efeito não diz respeito só a karma. Causa e efeito... aliás, o karma... Nem todo karma é causa e efeito. Mas a gente atrai aquilo que a gente é. Nem tudo é karma. Às vezes eu atraio um relacionamento difícil porque eu sou difícil. Não porque é meu karma atrair um relacionamento difícil. Então, pupilas, tudo tá em ti. Isso eu aprendi no budismo também, né? Quando algo no externo me incomoda, corrige em ti. Eu digo, eu corrijo em mim aquilo que me incomoda no externo. E diz respeito também, pupilas. Vocês já viram, né? Muitas de vocês, Ho'oponopono, né? Eu corrijo em mim aquilo que tá no outro. Por isso é um mantra, né? Ho'oponopono. Mas como é que eu mudo uma situação, né? Quando eu tô atraindo negatividade, eu começo a entender, e isso é uma coisa, pupilas. Vocês precisam se entender e se perceber. Se eu atraio alguém que grita comigo, se eu atraio alguém que me desrespeita, a origem sou eu mesma. O que eu tô emanando é correspondência, pupilas, causa e efeito. O que eu faço volta pra mim, o que eu falo volta pra mim. Se eu sou agressiva, eu vou atrair agressividade. Então, quando eu reclamo do externo, eu tô reclamando de mim mesma. E isso é um conceito básico da espiritualidade, né? Eu sempre falo pra vocês que os outros são atores pra mostrar a nossa sombra, pra mostrar o nosso pepino, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, até vou aproveitar, ninguém mandou ele entrar. Aproveitar que o Pedro tá aí. Quando a gente quebra o pau, o Pedro, eu percebo assim, ó. Quando o Pedro me irrita, não é o Pedro que me irrita. Sou eu. Tá em mim. O que em mim faz com que o Pedro age assim? O que ele quer me mostrar? As pessoas que a gente se relaciona, elas estão nos mostrando algo interno nosso. Só que a gente deixa a ferida dominar. E a gente reage. A gente não olha pra gente. A gente costuma reagir e rebater, né? Pronta com a raquete. Pá! Né? A gente precisa olhar pra gente, corrigir em si. Porque o outro é só um condutor daquilo que eu preciso olhar. Percebe? Tá, Rita, o que isso tem a ver com as energias que chegam até mim que eu preciso me proteger? Coisa arada. Isso tem a ver, pupila, porque se tá chegando uma energia pesada e tu tá te conectando, tu tá ficando cansada, significa, pupila, amada, que tu tá em ressonância com essa energia. Ou seja, vocês estão na mesma frequência. Pupila, como é que eu ligo o rádio aqui em casa, na 104.1, que eu gosto bastante, e como é que eu conecto? Porque as frequências se atraem, as frequências conectam. A gente se conecta o tempo inteiro com pessoas na mesma energia da gente. Percebe? E aí, quando a gente fica cansadinha, sugadinha, a gente tem que perceber que sim, a gente tá em conexão com essa pessoa. A gente entrou em ressonância. A gente pegou a raiva e a irritação dessa pessoa. Ela tá reclamando aqui e eu tô irritada, porque ela tá reclamando. E se ela carrega uma fila de obsessores, tu acaba também atraindo isso. Percebe? Tá, Rita, entendi como é que eu resolvo isso. Daí eu vou te explicar agora qual é a solução desse pepino aí, tá? Espiritual. Primeiro de tudo, pupila. Primeiro de tudo, tu vai na constelação presencial, tá? Que eu vou te descarregar inteirinha e vamos tirar todas essas energias. Primeiro de tudo, tu tem que ir na constelação presencial pra eu te limpar inteira e tu vai começar a fazer isso do zero, limpíssima, né? Com teus corpos sutis limpos, com todas as energias. A Marcela adora fazer. Eu também, Marcela. Às vezes eu ficava viciada, eu ficava parada assim, pensando. Até pras paredes, né? Então, gente, primeiro de tudo, tu vai na constelação coletiva, eu vou te limpar, te descarregar, tem os meus cristais, coisa arada, vocês sabem que eu uso. Cristais é muito bom, tá? Cristais, aqui eu tô com um cristal, ó. Se chama como esse cristal? Vassoura de bruxa. O que a vassoura de bruxa faz? Como eu sou uma médium que descarrega energia negativa. Descobriram meu segredo. Eu descarrego as energias densas das pessoas. E aí, pupilas, pra não pegar em mim, tá? Eu uso isso aqui. Rita, que bizarro, como é que isso daí me protege?
Pupilas, isso aqui, cuidado, né? Ele foi pro sol, ele foi lavado, né? Ele cria um campo de energia na minha volta, porque ele emana energia, ele é um cristal. Então ele cria um campo no meu entorno. E qualquer coisa que venha, volta. Por quê? Porque isso aqui me protege de energias negativas, tá? Por isso que eu uso isso. E como é que eu uso aquela selenita branca em vocês? Né? Quando eu tô lá com vocês, na presencial. A selenita é purificação, é limpeza do campo também. Purifica, né? Quando tem lá uma ametista, né, também na constelação, ela tá transmutando. Tá transmutando a energia da constelação, transmutando o negativo. Os cristais ajudam muito, sugiro vocês, tá? E teremos na próxima constelação, se não me engano, uma exposição de cristais. Então estejam lá. Eu uso muito cristais, mas o que eu faço para proteger e para animar o meu dia? Porque às vezes durante o sono, pupilas, quando a gente dorme, a gente tem ataques espirituais. A gente sofre alguns ataques espirituais dependendo da energia que tá no lugar, dependendo da energia que a gente chegou, dependendo que pensamento a gente tá indo dormir. Então, pupilas, não olha coisa pesada antes de dormir. Sabe o que eu olho antes de dormir? Coisa pra rir. Eu olho coisa pra rir, ou vai ler um livro, ou toma um chá. Não pensa nos pepinos, gente. Não pensa nos pepinos. Tá? Antes de dormir, porque tu vai o quê? Atrair os pepinos durante o teu sono. Teu corpo vai ficar toda hora pensando nos pepinos, nas dívidas, nas contas, nas coisas aradas. E o que vai acontecer? Tu vai acordar exausta, com preocupação, porque tu dorme já tensa na preocupação, no medo, na angústia. Sim, tu vai atrair, sim, o espiritual nessa energia aí, louca. E aí tu vai acordar cansada já. Então, o que tu vai fazer? Vai olhar coisa engraçada, vai ouvir a playlist da felicidade que as pupilas têm. Quem não tem ainda, me manda aí que é a playlist da felicidade no Spotify que eu tenho, que é só música de alta frequência, tá? Que eu uso nas constelações. Música de alta frequência que vai te fazer dormir muito bem. Nessa já te ensino como que tu vai energizar. Aí tu vai acordar, pupila. O que tu vai fazer? Vai ouvir música de novo. Primeira coisa que tu vai fazer é ouvir as músicas da minha playlist. É isso que eu faço, pupila. Porque senão eu tô sempre de arrasto. Eu escuto toda a minha playlist de manhã. Ou escuta uma. Tem uma música chamada Vou Banindo. Essa música, tu imagina uma luz branca entrando assim em espiral e levando toda a energia, sabe? Então, o nosso mental tem esse poder, pupilas, de transmutar. Então, tu precisa fazer isso. Tu precisa trabalhar com o teu mental, tá? Porque o teu mental muda o teu campo. Então, tu precisa fazer isso. Nessa, o que tu pode fazer, tá? O que eu aprendi, né? No curso, né? Que eu tenho várias amigas também de cristalterapia. Tu vai lavar ele com água mineral da garrafinha. Tá? Da garrafinha. E tu vai botar ele no sol, secar no sol. E aí, depois disso, tu vai pegar ele e tu vai programar ele. Pra qual razão ele vai ser útil pra ti. A minha vassoura de bruxa, ela me protege. Então, eu penso, todas as energias densas, negativas no meu campo serão afastadas com essa vassoura de bruxa aqui. Então, ela tá aqui. Eu durmo com ela. Eu boto embaixo do travesseiro. Então, várias coisas a gente pode fazer pra se proteger. Então, a questão da música, para elevar a vibração. Cuidado com o pensamento. Lembra que eu falei? Cuida a hora de dormir. Na hora do cuidado com o pensamento. Te conectar com as músicas, acordar, te conectar com música. A música tem poder de transmutar, gente, a nossa cabeça. Te conecta, imagina a energia saindo, sabe? Energia negativa. Aí tá, daí tu vai te arrumar pra ir trabalhar, né? Ou sei lá o que tu faz de manhã. Tu vai ouvir essas músicas. E tu vai tentar pensar teu dia do melhor jeito, positivo, né? Não preciso dizer que pensar positivo é um ponto muito importante para tu não atrair energia negativa. Isso é um ponto muito importante. Não preciso falar que uma casa bagunçada, uma casa suja também, né? Baixa nossa energia, a gente já sai cansada, né? Então, cuidar a limpeza, a organização do nosso ambiente, né? A gente pode ter cristais também no nosso ambiente de trabalho, a gente pode ter cristais, a gente pode carregar os cristais, né? Que mais que eu faço, tá? Tô pensando. Isso me ajuda muito. O que me ajuda também, tá, pupilas? Conexão, oração.
São várias orações que a gente pode fazer, né? A gente pode conversar simplesmente com Deus, a gente pode conversar com o nosso eu superior, né? Lembra que eu falei que a nossa alma é uma mão? A gente tem um eu superior, né? A nossa alminha tá aqui, mas a gente tem um eu superior aqui maior. Então conversa, né? Que eu possa ficar tranquila hoje, que eu possa seguir o meu trabalho com sabedoria, com calma, com paciência, que ninguém se atravesse no meu caminho, que ninguém me mande mais pepino, sabe? Converse, pede. O pedido tem poder, a gente tem mania de só reclamar. A gente não entende que a gente pode pedir. Pede proteção pro teu anjo da guarda, se tu não conhece ele, mas pede, anjo da guarda, eu quero proteção. Gente, esse papinho de conversa com o invisível funciona. Né? A gente tá o tempo inteiro falando e reclamando e julgando. Aprende a conversar com teu anjo da guarda. Aprende a conversar com teu eu superior, contigo mesma. Né? Isso é muito importante. Às vezes eu chego cansada, porque as constelações, elas me sugam muito, né? O que eu faço também quando eu sou muito sugada? Por exemplo, tu foi trabalhar, tu voltou exausta. O que eu faço? Às vezes eu boto uma água quentinha no balde e boto uns alecrim. Isso é intuitivamente, pupilas, sabe? É a minha mentoria espiritual que diz isso pra eu fazer. Eu boto o alecrim ali e boto meus pés ali. Gente, parece que aquilo suga, assim, aquela água quentinha, sabe? Isso ajuda bastante a descarregar a energia pelo pé, pra terra, sabe? Isso ajuda bastante. O banho, na hora do banho, tu imaginar que tá vindo aquela luz branca limpando, sabe? Todo o teu corpo. O banho é um momento bem forte de descarrego, se tu conseguir imaginar aquela luz descendo junto com a água, saindo toda coisa ruim. Teu poder mental controla o teu campo. Se tu tiver essa capacidade incrível de entender, isso não é meu, aí tu tá lá tomando banho, chegou do trabalho, exausta, depois de atender uma galera, tu vai tomar banho e tu vai imaginar que essa luz, junto com a água, tá purificando teu corpo, tá descendo tudo num... como é que fala? Num cilindro para baixo, até se conectar com a terra. Então tu vai criando esses mecanismos. Eu faço isso porque eu sou uma esponja, eu sou um imã. Então a gente precisa, gente, fazer isso, sabe? Usa os cristais, por exemplo, tem gente que tem que atender o tempo inteiro, né? Por exemplo, as meninas ali. Deixa eu ver. Show, vou programar minhas pedras, obrigada. Quero a playlist. Vou mandar gurias pra vocês. Depois de terminar a live, me chama no direct que eu vou mandar minha playlist da felicidade. Aí, pupilas, o que acontece? O banho, então tudo isso que eu falei pra vocês. Se tu atende ao público que tu troca de pessoa o tempo inteiro, por exemplo, ali, a Sabrina que faz unha, né, que tá mudando a cliente o tempo inteiro, tá pegando na mão da cliente, que a energia, né, Sabrina, é muito forte. Então eu sugiro que tu tenha um cristal que transmuta isso. Tu atendeu a tua cliente, tu vai lá, lava a tua mão na água corrente, imagina tudo saindo, toda coisa ruim saindo assim, tá? Sugiro ter um pouquinho de sal também, passa um sal na mão, lava em água corrente, deixa correr e tu vai segurar o teu cristalzinho. Eu vou indicar depois o lugar que tem um cristal, depois eu vou indicar, lá na minha constelação presencial vai ter um pessoal com cristal, a gente conversa sobre isso depois. Aí tu vai botar a mãozinha assim, ó, no cristal e vai pensar assim, ó, agora tudo que veio por aqui sai por aqui. Bota a tua mão lá no chão, lá no chão. Devolve pra terra essa energia que não é tua. E diz assim, eu devolvo pra terra essa energia que não é minha. Eu devolvo e libero ela. Assim que a gente faz. Quem foi já nas minhas constelações presenciais já observou que eu boto a minha mão na terra, boto minha mão no chão, né? Que é pra enviar energia densa pra baixo. Então, funciona, tá, gente? Funciona muito. Vocês têm perguntas? Depois, pupilo, vocês vão mandar ali no direct pra mim, depois que acabar a live, tá? Tá, meninas? Daiane, Karen, Vanessa, Nessa. Quem mais? Flávia. Morgana, já não te mandei a playlist, Morgana. Não sabia que não te mandei. Tá? Me peçam ali a playlist que eu vou mandar pra vocês. Vocês vão ver o que é, gente. Na playlist vão ter músicas xamânicas, de alta conexão com a terra, de limpeza. Viu, Sabrina? Faz isso que eu te disse. Vamos trabalhar isso que tu vai ver. Morgana, compra uma dessa pra ti, botar no pescoço. Nos plantões, tu sempre vai lembrar, Morgana, que isso não é teu. O pessoal que trabalha no hospital
É pesadinho no hospital, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas o que tu pode fazer é usar um cristal no teu pescoço, que tu vai criar um campo de energia, né? Um campo de energia de proteção. E sempre lembrar, isso não é meu. Essa pessoa que tá me xingando, ou essa dor aqui que eu tô vendo, tá? Essa dor, essa coisa errada que tá vindo, não é minha. Sempre lembrar que não é tua, pupila, tá? Tu também pode fazer isso, Morgana. Tu percebeu que tá ficando cansada, que não é tua, que não é normal. Tu vai lá, tu vai num quartinho. O que tu faz, pupila? Pega o teu cristal, passa em tudo, passa no umbigo, passa. O que tu vai fazer? Vai assoprar. E vai botar a mão no chão. Devolve pra terra. Tá? Vou ensinar isso na próxima, que eu tô sem um cristal aqui pra mostrar pra vocês. Mas vocês venham fazer isso, né? Vocês já estão vendo eu fazer isso na constelação. É bem parecido aquilo que eu faço. Com o cristal, tá? Na constelação, acho também que teremos floral de spray. Eu uso muito floral de spray porque também descarrega o nosso campo, purifica. Floral de spray personalizado como spray para energias boas. Eu vou indicar aqui depois também a Márcia, que faz o floral. Na próxima constelação presencial, na Borrússia, a gente vai estar usando todas essas dicas que eu tô dando aqui. E vai ser bem forte. Eu vou te mandar a Morgana da felicidade. Não acredito. Pupilas, e tem uma coisa muito séria pra falar pra vocês. Depois de tudo isso aí. Programa de terapia avançado, método Pérola. No método Pérola, pupilas, também vai ter conexão espiritual. Vão ter tudo que eu aprendi no espiritual, todas as coisas que eu aprendi com a doutrina espírita, com o budismo, né, com Umbanda, com conexão espiritual, com reiki, com apometria, com coisa arada. Tudo que eu uso pra mim eu vou ensinar vocês. No método Pérola, além da gente trabalhar emocional, criança ferida, vai ter a conexão espiritual, vai ter a busca pelo propósito da alma, o caminho de destino de vocês. A gente vai estar trabalhando isso no método Pérola de terapia avançada, porque ele não é só emocional. Eu vou trazer todo o meu saber espiritual, que vocês não sabem nada dele aqui ainda, mas vocês vão saber uma hora. E dentro do método Pérola tá compilado tudo isso, espiritual, emocional e mental. Então é um pacote completo. A gente vai ter aula só de espiritual, a gente vai ter um momento só de conexão espiritual, a gente vai ter um momento só de aprender a se limpar espiritualmente, muito mais profundo. Então, pupilas, o método Pérola tá imperdível, tá? São quase 10 encontros com aulas ao vivo que ficarão sim gravadas. São 4 constelações coletivas ao vivo, conforme a disponibilidade de todas que participarem. Também tem a chance, tu ganha também uma constelação individual, presencial ou online. E a gente vai virar um grande clã de pupilas, um grande clã de pérolas em nascimento. A gente vai virar um grande clã porque tu vai entrar de um jeito e tu vai sair transformada. Fora os presentes que eu vou mandar pra tua casa, o presente pra tua criança, um presente pra tua adulta e um presente pra tu te conectar sempre com o espiritual. Então, pupilas, quem entrar no método Pérola, se tu quiser, tu me chama também no direct. Coloca lá que tu quer, eu vou te passar todas as informações. O valor do método Pérola, pupilas, não dá nem 2 constelações, tá? Então tá muito barato. Não percam, porque depois é a primeira turma, depois vai subir o valor. Pode parcelar nos cartões, coisa arada. O método Pérola inicia ali na segunda semana de julho, tá? Depois da constelação da Borrússia, inicia o método Pérola. E aí, a gente vai ficar pegada, tá? A gente vai fazer uma pegada bem forte. É uma coisa que eu vou fechar minha agenda, inclusive, para constelação. Vai ficar só no método, certo? Inicia ali na segunda semana, tá? De julho, até fechar todas as inscrições. Então, não perde essa chance, porque eu não vou, pupila, só te limpar, te descarregar emocional, espiritual e coisa arada. Eu vou ensinar tu a fazer isso. Tu a controlar essa tua cabecinha aí, tá? Esse teu emocional, essa tua cabeça, teu mental. E tu a controlar a tua energia espiritual. Pra afastar os pepinos, pra entender quando tem as coisinhas mal vindo, tá? Quando tem as intenções de energia, de inveja, de coisa arada, de macumba, sei lá o que mandam.
tudo pra tu te proteger, tá? Sozinha. Sozinha. E tu vai ver a transformação que vai te acontecer. Tem muita pupila transformada aqui já, que sabe, que já vem ali de um processo meu espiritual, que já foi minha mentorada no espiritual. Tem gente que já foi minha mentorada ali no emocional. E agora eu juntei tudo, pupilas. Juntei tudinho, espiritual com emocional. Vocês sabem que é forte. Certo? Eu amei essa live, pupilas, porque eu pude falar e me sentir segura pra falar abertamente sobre tudo que eu fiz já no espiritual, né? E que bom que vocês acolheram. Então eu espero vocês... Olha, Denise, me conheceu no budismo. Exatamente, Denise. Eu liderei bastante gente no budismo. Budismo é ruim? Não é ruim. Só não faz mais sentido pra mim. Só não faz, né? Superei esse entendimento, né? Eu acredito, pupilas, que a gente não precisa ir a lugar algum para se conectar com Deus, que a gente não precisa lugar algum para limpar nossa energia. A gente não precisa. A gente sabe fazer, só que a gente tem medo, sabe? A gente tem medo e a gente só tem medo do que a gente não conhece. Por isso, eu tenho um compromisso com a minha mentoria espiritual e com vocês, de guiar vocês nesse caminho. Esse caminho que é lindo, sabe? Que a gente tem muito poder para fazer. Eu amei. Eu fui, né, Denise? Fui na tua casa, exatamente. Me lembro. Marli, eu que agradeço você por dividir conosco o seu conhecimento. Muito obrigada, pupilas. E quem quiser a playlist, que eu vi que tem muita gente que quer, essa live bombou, hein, gente? Chegamos a 25. Que legal. Gostei bastante. Quem quiser a playlist, me chama ali. Diz, Rita, quero a playlist, por favor. E na playlist vocês vão ter música xamânica, música de cura, música gospel também, porque música gospel eleva a vibração, tá? Porque fala de coisa boa, fala de coisa arada, é muito boa também, tá? Então tem música xamânica, tem música gospel, tem música de tudo que é jeito. Mas são músicas que elevam vibração, tá? Boa noitinha pra vocês. Acho que até o fim da semana eu faço outra live e a gente vai conversando sobre outras questões. E quem quiser uma Tudo Pérola, me chama também, porque vai acabar logo as inscrições que eu vou fechar pra gente começar a se organizar pra turma. Tá bom? Beijos, pessoas maravilhosas, pupilas. Vanessa de novo. Marli, Denise. Beijos, beijos. Olha ali, já tô recebendo os quero a playlist. Meu Deus, elas estão desesperadas. Beijos, pupilas. Mandem essa live, me ajudem. Mandem essa live pras amigas. Vou deixar salva.